Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de ativação muscular, no qual nós iremos trazer alguns conhecimentos de biomecânica e aplicar na análise de alguns exercícios básicos que são realizados na musculação. Então, mais uma vez, a eletromiografia de superfície é uma das técnicas que permite avaliar a atividade muscular e, de uma forma apropriada, a gente consegue utilizar essas ferramentas para fazer a comparação entre alguns exercícios e, obviamente, prescrever de uma maneira mais eficiente. Então, relembrando, todo treinamento, seja ele de força, adaptação neuromuscular, o indivíduo vai passar inicialmente pela adaptação neural e três fatores básicos influenciam nesse processo. Primeiro, que é você ativar com mais eficiência os motores primários, né, os agonistas. A coordenação entre os sinergistas também é muito importante ao longo desse processo. E um outro item e fator na adaptação neural é a redução da coativação dos antagonistas, né, que produzem força no sentido oposto. Então, esses três fatores são muito importantes nesse processo inicial e eles irão contribuir para o ganho de força sem necessariamente ocorrer em paralelo ao aumento da área de seção transversa do músculo, ou seja, a hipertrofia muscular. Então, a gente observa primeiro um ganho de força induzido nas 6 a 8 semanas iniciais, basicamente por coordenação inter e intramuscular. Então, um exemplo clássico, né, um indivíduo iniciante que realiza a cadeira extensora, ele obviamente vai apresentar um alto nível de ativação do quadríceps, que é um agonista. Mas nesse momento inicial, ele também terá um alto nível de coativação dos isquiosurais, ou seja, posterior de coxa, que é um processo natural de coordenação, e a coativação ela visa a estabilidade articular. Então vamos entender isso como um procedimento natural. À medida que as primeiras semanas de treinamento vão passando, o que acontece ao longo do processo? Essa coativação elevada, ela diminui a capacidade de produção de força. Não é que ela venha atrapalhar, ela diminui a capacidade máxima de produção, assim como a ativação dos agonistas. E após 6, 7 semanas, o indivíduo já treinando, o que ocorre efetivamente? Ele recruta novamente os agonistas para realizar um determinado exercício, porém, uma das principais adaptações é a redução da coativação, ou seja, o nosso corpo se torna mais eficiente e a gente precisa coativar menos para estabilizar a articulação. A consequência desse processo é o aumento na produção de força e, obviamente, a atividade dos agonistas. E aí, quando a gente analisa a eletromiografia, ela é uma instrumentação que analisa a atividade elétrica que o músculo produz a se contrair. E ela tem aplicações que vão permear desde o diagnóstico clínico de doenças neurológicas, a análise de fadiga, função muscular, a reabilitação, quando a gente fala de biofeedback, que hoje é uma das minhas linhas de pesquisa, e a adaptação neural ao treinamento. Então, ela pode ser aplicada com diferentes contextos na prática. E como é que ela funciona? De maneira geral, a gente pode utilizar a invasiva através de agulha, no qual você consegue analisar uma unidade motora específica, um determinado grupo de unidades motoras. É um procedimento que tem um nível de qualidade, identificação do comportamento motor bem elevado, porém, obviamente, nem sempre ele é liberado para análise de exercícios. E o custo é muito alto, efetivamente. O procedimento que a gente mais utiliza é a de superfície através de eletrodos bipolares. E aí, qual é uma das grandes limitações? A interpretação do sinal, aquela velha história. A atividade do músculo aumentou, então ele está produzindo mais força e isso vai potencializar a hipertrofia. Na verdade, não. Uma coisa não tem relação direta com nenhuma das outras. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma interpretação equivocada. A gente vai comparar dois músculos, e aí o muscular ele tem um registro de 100 microvolts de atividade, perfeito? E o músculo B ele tem um registro ali no gráfico de 50 microvolts. A pergunta mais comum é qual dos músculos se ativou mais? Geralmente as pessoas olham para o gráfico, olham para a atividade, efetivamente falam, não, o músculo A se ativou o dobro do músculo B. Será? Os nossos músculos eles têm uma capacidade total de recrutamento, que é o 100%. Então, como a gente pode observar, o 100% do A são 1000 microvolts, o 100% do B são 200 microvolts. Então, o que a gente entende? Que o músculo A se ativou 10% da capacidade dele e o músculo B 25%. Então, efetivamente, o músculo B apresentou um nível maior de ativação. O que não quer dizer que a gente possa comparar um músculo com o outro em diferentes exercícios, por conta da relação de comprimento, tensão e arquitetura muscular. Ou seja, a demanda do B é maior que a do A,
Logicamente, ele alcança um nível de ativação proporcionalmente maior quando comparado ao músculo A. Então, a interpretação do sinal e do gráfico é muito importante para a gente conseguir analisar diversos exercícios. E um outro fator é a arquitetura, né? Como a gente pode observar, que nós temos dois eletrodos bipolares posicionados na pele. Tem a camada de gordura, obviamente, as camadas da pele, e aqui a fibra muscular. No músculo fusiforme, ou seja, com as fibras paralelas, o sinal ele vai percorrer a fibra nesse sentido. Então, o eletrodo ele capta basicamente o que passa nessa área de varredura. Já no músculo penado, que as fibras ficam em diagonal, o eletrodo ele vai captar o final da atividade muscular de cada fibra. Então, essa interpretação ela é completamente distinta de um músculo fusiforme. Esse é um exemplo que não permite comparar músculos diferentes entre os exercícios. Ou seja, eu não posso comparar um quadríceps com os isquiotibiais, eu não posso comparar um glúteo máximo com um quadríceps, até porque eles têm arquitetura muscular distinta. Então, eu não estou registrando o mesmo nível de sinal eletromiográfico nos dois. Grande parte dos estudos com eletromiografia de superfície realizam esse tipo de comparação e a gente pode considerar que 80% dos estudos podem ser descartados ou jogados fora, porque não tem nenhum tipo de análise sólida a ser feita a partir desses resultados, considerando aqui o fator de arquitetura muscular. Muito bem, então eu sempre ensino nas minhas aulas e cursos que o ponto mais importante é como não utilizar a eletromiografia. Trouxe aqui alguns estudos clássicos, né, do Escamilla, do Contreras. Se você está analisando músculos diferentes, você já desconsiderou todo aquele princípio que eu expliquei, da relação de comprimento-tensão, assim como da arquitetura muscular. Então não faz sentido você comparar a atividade muscular do reto do abdômen a partir do momento que você mudou a relação de comprimento-tensão, assim como comparar glúteo com quadríceps com isquios, em condições completamente diferentes e músculos com arquiteturas distintas. O que a gente pode fazer com a eletromiografia então? Comparar padrões de movimentos similares com variações ou de estímulo ou de vetores, como foi o caso desse estudo que comparou a inclinação do banco no supino em relação à atividade do deltoide anterior, do peitoral externo-costal e clavicular. Eles usaram uma carga moderada, 70% de uma repetição máxima, e compararam o banco flex horizontal, 28, 44 e 55 graus. Ao analisar a atividade desses músculos, o que foi observado efetivamente de uma forma bem interessante? Que à medida que a inclinação do banco aumentava, houve um maior nível de atividade do deltoide anterior e peitoral clavicular. E quanto mais na horizontal, maior a atividade da porção externo-costal. Então, o que a gente entende? Que a variação da inclinação ela é sim uma estratégia para ativar diferentes proporções e níveis do peitoral maior. Não quer dizer que você vai hipertrofiar mais ou menos uma determinada região, mas a variação de amplitude ela é muito interessante ao longo da periodização, para que você possa proporcionar diferentes estímulos em cada região. Essa é uma interpretação adequada a partir de um estudo de eletromiografia de superfície. A gente não pode estabelecer uma relação de casualidade, que uma coisa vai levar a outra, mas a gente consegue fazer uma perspectiva de como isso pode ser interpretado no treinamento. Uma outra questão interessante envolve a relação entre os implementos. Mais uma vez, o padrão de movimento é o mesmo e o que a gente está comparando de forma distinta são os implementos, barras, halteres ou Smith, no supino. Nesse primeiro momento, comparou-se a utilização do halteres versus o Smith na realização do supino. Parece que o halter, logicamente, proporciona maior atividade do deltoide medial. O que quer dizer isso na prática? O nível de instabilidade do implemento tende a ativar mais um neutralizador, e esse neutralizador seria um importante estabilizador do ombro, no caso do deltoide medial. Já para os agonistas de deltoide anterior e peitoral maior, não fez diferença nenhuma. Em relação à carga e força, a gente pode fazer inferência? Ainda não. Em um outro momento foi comparado halter, Smith e barra longa, e aí assim a gente tem um contexto mais amplo de interpretação. Primeiro, para o peitoral maior não houve diferença, para o bíceps, à medida que aumentou a instabilidade com o halter, maior foi a atividade, lembrando que o bíceps, ele, além de ser um antagonista na extensão do cotovelo, ele é um flexor do ombro, então ele exerce uma função neutralizadora importante no supino, e o tríceps, que é um importante agonista e motor primário, com halteres ele tem um nível de ativação menor que na barra,
assim como halteres em relação ao Smith. Então a barra seria efetivamente o implemento mais interessante para potencializar a atividade do tríceps. Agora, quando a gente fala de mobilização de carga, obviamente que a barra é o principal implemento a ser utilizado e depois o Smith e halteres. Mas se a gente pensa em coordenação de movimento, aí já é uma outra perspectiva, os halteres obviamente são os implementos mais interessantes para se trabalhar a coordenação inter e intramuscular. Quando a gente fala de produção de força e carga, obviamente a barra é o implemento mais interessante. Por conta disso que a competição de supino no powerlifting, né, e outros esportes é realizada na barra efetivamente, não no Smith. O Smith seria uma alternativa, digamos assim, mais estável para se realizar o mesmo padrão de movimento. Mas é importante destacar que o Smith Machine não é uma progressão para o supino na barra nem para o halter e vice-versa. Cada exercício tem a sua característica funcional. Não menos importante, a gente tem que analisar algumas questões que envolvem prevenção de lesões no ombro. Então, uma das dúvidas é, até onde eu trago a barra para fazer o supino? Isso depende da envergadura, ou seja, que é a distância ou comprimento entre os braços abertos. Efetivamente, pessoas que têm uma envergadura muito longa, a partir do momento que elas trazem a barra aqui no externo, isso potencializa um número em uma condição de instabilidade articular. Para as pessoas que têm um braço mais curto, elas podem tranquilamente trazer o braço até o chifoide ou até o externo, que não vai ter uma alteração na artrocinemática do ombro. Então a questão aqui é avaliar a envergadura do seu aluno. Mas de maneira geral, quais são as recomendações? Que a barra esteja aproximadamente a 4,6 centímetros acima do peitoral e o ângulo de abdução do ombro esteja em 45, para evitar o impacto subacromial. Mas, obviamente, a pegada na barra também interfere. Então, qual é a recomendação básica? É 1,5 da distância biacromial. Então, você vai medir a distância de um acrômio até o outro e calcular mais 50% para cada extremidade. Tem pessoas que fazem isso a partir da barra pelas ranhuras, mas vamos lembrar que nem sempre as barras são padronizadas e o comprimento da barra vai variar de acordo com a envergadura da pessoa. Então, a melhor referência é a distância biacromial efetivamente. Analisando um outro exercício que gera bastante dúvida é a puxada. E nós temos 3 possibilidades aí, né? A puxada para frente, a puxada para trás, que é associada a um risco de lesões no ombro, e a puxada na barra V. Esse exercício foi comparado no estudo do Sandro Sperandei com Carlos Oliveira, da UFRJ, e eles analisaram a atividade dos principais músculos envolvidos no exercício, comparando a puxada para trás, na barra V, e a puxada para frente. Efetivamente, o que eles identificaram? E aí eles analisaram o latíssimo dorso, peitoral maior, deltoide posterior e bíceps, lembrando que todos eles participam como agonistas do movimento. A carga foi relativamente moderada a alta e foram indivíduos jovens analisados nesse estudo. O ponto mais interessante aqui, a área escura, como a gente pode observar, é a fase excêntrica e a área clara, a fase concêntrica. Independente da fase do exercício, não houve diferença entre os músculos, e isso comparando os 3 tipos de puxada. Então, na prática, o que a gente pode interpretar? Qual é o custo-benefício de se realizar a puxada para trás se não tem nenhum benefício adicional? Como assim, pais? Vamos analisar aqui. Quando a gente visualiza o exercício, a única forma efetiva de realizar a puxada para trás é retificando a coluna cervical, ou seja, aumentando as cargas compressivas e aumentando a rotação externa do ombro, o que pode colocar a glândula humeral em uma situação de instabilidade. Então a pergunta é, vai gerar lesão? Talvez nunca venha gerar lesão. A pergunta correta seria, qual é o custo-benefício de se realizar a puxada para trás? Dessa forma, eu considero que a gente não tem evidências que fundamentem a utilização desse exercício. Mas, obviamente, cada caso é um caso, mas, mais uma vez, se nós não temos evidências a favor, a análise é do custo-benefício de um possível risco de lesão. Não menos importante, quando a gente fala do complexo do ombro, é a remada alta. E esse estudo é bem interessante porque ele comparou 2 pegadas, a pegada ampla e a pegada curta, analisando a atividade do deltoide anterior, posterior, trapézio, tanto descendente, superior, quanto transverso e o bíceps braquial. Analisou ali a distância biacromial e a distância um pouco mais ampla. Efetivamente, o que foi observado de resultado? Que à medida que a pegada ampliou-se no exercício, maior foi a atividade dos deltoides e do trapézio, proporcionalmente. E à medida que a pegada
foi encurtada, maior foi a atividade do bíceps. Ou seja, então você tem duas alternativas para priorizar, na verdade, ou o trabalho de trapézio, efetivamente, e deltoide, ou o trabalho de bíceps braquial. Mas o principal contexto que eu destaco aqui é trazer a barra na altura do externo, efetivamente, não acima desse ponto de referência, para ainda assim tentar preservar a articulação glenomeral, diminuindo o impacto subacromial. Essa acho que é a principal interpretação a partir desse estudo. Quando a gente analisa também superfícies instáveis, é importante destacar que não se treina a força em superfície instável. Esse foi um conceito que há 10, 15 anos atrás começou a ganhar força no âmbito do treinamento da musculação e aí as pessoas passaram a realizar exercícios de força em bases estáveis. Mas o que a gente entende? Nesse primeiro momento aqui, diversos estudos que compararam as duas metodologias não identificaram alterações significativas nos ganhos de força aqui no flat, base estável, com a base instável, seja na carga de uma repetição máxima ou seja no nível de atividade muscular. Também não foi observada diferença significativa. Então, quando a gente fala de força e atividade muscular dos agonistas, parece que não tem diferença. E aí, esse estudo comparou diferentes condições de instabilidade no supino. E o ponto mais interessante é que a gente pode ver que a instabilidade ela foi mudando de segmento, né? Mas eles analisaram tanto os agonistas quanto os estabilizadores do exercício, como o oblíquo, reto do abdômen, solo e eretor da espinha, e o bíceps femoral. O que foi interpretado a partir dos resultados? Que, de maneira geral, a instabilidade dupla com o Bosu e com a bola suíça só aumentou a atividade dos estabilizadores. Nenhum dos agonistas teve alteração na atividade muscular. Ou seja, se você quer realizar um trabalho efetivo para músculos estabilizadores, realize um exercício de estabilização, como uma prancha, uma ponte lateral e por aí vai. Não é necessário realizar um exercício de força para ativar estabilizadores, até porque não faz o menor sentido. Então, de maneira geral, não se desenvolve força e potência em superfícies instáveis. Já o treinamento de estabilização entrará num outro contexto. Ainda assim, quando a gente traz um outro padrão de movimento, que é o agachar e levantar, a comparação entre as máquinas é constante, tanto com peso livre. Mas isso pode ser feito por tomografia de superfície, por quê? Porque a amplitude é a mesma, o padrão de movimento é o mesmo, o que mudou foi o implemento e o vetor de força. Ao analisar o Smith com agachamento livre, o que de interessante foi observado aqui? Que, de maneira geral, para os principais agonistas como gastrocnêmio, vasto medial e o bíceps femoral, houve maior atividade no agachamento livre. O que faz sentido, né? O agachamento livre, por apresentar uma instabilidade maior na sobrecarga, exige um maior recrutamento de estabilizadores e neutralizadores e, consequentemente, dos motores primários. Não precisa nem falar que o agachamento livre é um exercício mais funcional. Então, em qual momento a gente poderia utilizar o Smith Machine? De forma geral, vamos pensar não como uma progressão para um agachamento, mas sim como uma alternativa para o trabalho de força. Eu acho muito importante destacar que um exercício não tem nada a ver com o outro. São agachamentos e implementos diferentes, ponto e acabou. Eu acho que a melhor interpretação é essa, que o Smith não é uma progressão para o agachamento livre. E, obviamente, se você pretende de alguma maneira evoluir com força, potência, sobrecarga e atividade, o agachamento livre é um exercício mais eficiente e, obviamente, funcional. Assim a gente pode comparar nesses conceitos apresentados. Por fim, uma outra comparação interessante, aí sim já uma progressão de técnica, seria o overhead squat com o agachamento livre. Eles compararam esses dois exercícios. E do ponto de vista funcional, o que foi observado efetivamente? Que a demanda de carga e atividade muscular pode variar entre os dois. Lembrando mais uma vez que aqui já é para o indivíduo avançado, né? O overhead squat ele exige mobilidade de tornozelo e um alto nível de estabilização escapular, mobilidade escápulo-torácica e mobilidade glenomeral. Em linhas gerais, o que a gente pode interpretar? Que, mesmo com variações de sobrecargas, aqui eles utilizaram percentuais diferentes, do mais leve ao mais pesado, o padrão de ativação foi similar. E o agachamento livre permite uma atividade superior dos eretores da espinha e, de forma geral, dos músculos sinergistas do membro inferior, uma carga superior, obviamente, maior pico de torque, que já torna o exercício, obviamente, mais funcional e aplicado ao esporte, desenvolvimento de força e hipertrofia.
o que não invalida o overhead squat, que desafia tanto no contexto de estabilização dos músculos abdominais, quanto na maior atividade, estabilização do ombro. Então, o que a gente entende de maneira geral ao analisar alguns estudos bem interessantes de atomiografia de superfície? O ponto-chave aqui é a gente interpretar a utilização dessa técnica adequadamente e como essas ferramentas podem ser utilizadas para a prescrição do treinamento de força. Lembrando mais uma vez, eu não posso comparar a atividade de músculos diferentes, obviamente, vou dar um exemplo mais uma vez, entre eles. Eu não posso comparar, por exemplo, o gastrocnêmio com o vasto lateral e com o vasto medial, por conta das questões mecânicas musculares. Porém, eu posso comparar o gastrocnêmio no agachamento livre com o Smith, já que o padrão de movimento foi o mesmo. Então, essa comparação é sempre um músculo com ele mesmo, desde que ele esteja na mesma condição de amplitude, a relação de mecânica muscular e, obviamente, vetor de carga. Então, a comparação de implementos, de estímulos, ela pode ser realizada. Eu espero que, de alguma forma, esse curso tenha contribuído. É claro que é um universo de conteúdos, mas eu vou disponibilizar diversos estudos também associados à comparação de exercícios para que a gente possa fazer análise de outras tarefas motoras do treinamento de força. Um grande abraço e até a próxima!